presidente, deputado JHC, que preside esta comissão geral, não é, da crise da construção civil no país e que é de extrema importância, exatamente, e em especial no momento que atravessa o país. Quero cumprimentar aqui o Dr. Luciano Franco Barreto, presidente da construtora Celi e presidente da Associação Sergipana dos Empresários de Obras Públicas e Privadas do Estado de Sergipe. Cumprimentar o Dr. José Carlos Rodrigues Martins, o Jubson Ochoa, o Paulo Jorge Nogueira, e cumprimentar aqui, não é, os sergipanos que acompanham nessa manhã, não é, essa comissão geral que trata da crise da construção civil aqui na Câmara Federal. Cumprimentar ao doutor Eduardo Ribeiro, que está aqui, o doutor Rafael Rezende, o querido Wagner Oliveira Júnior, que já vem aqui ao plenário da Câmara começar a se acostumar com esse ambiente, não é? Que seja muito bem-vindo, né, doutor Luciano? Mas dizer, JHC, primeiro, parabenizar pela iniciativa deste debate de fundamental importância da questão da crise da construção civil, em um momento que o país atravessa um momento de crise econômica, de crise política, e que nós temos que, obviamente, buscar, através do debate, no Parlamento brasileiro, seja na Câmara, no Senado, enfim, no Congresso Nacional, alternativas exatamente para poder vencer a crise da construção civil em um setor que é de fundamental importância para o país, que movimenta e que faz com que, através da economia, possa ser gerado milhares de empregos, não é? O que, obviamente, garante uma melhor qualidade de vida ao povo brasileiro. E nós estamos aí acompanhando, exatamente por conta dessa crise, milhares de postos de trabalho, não é, sendo perdidos na construção civil, apesar de todo o esforço que os empresários têm feito para poder enfrentar esse momento de instabilidade que vive o nosso país. Eu tenho a oportunidade, enquanto um dos relatores da CPI da Petrobras, enquanto um dos relatores da CPI do BNDES e também enquanto relator da reforma tributária, de estar discutindo exatamente situações como essa. Eu participava semana passada de um debate amplo da reforma tributária e a gente vê a preocupação que tem todo o setor produtivo do país, exatamente com a reforma tributária mais justa, que corrija tantas desigualdades, mas que não penalize os setores que fazem com que se movimente a economia do país e, volto a repetir, que gere emprego, que gere renda no Brasil. Nós estamos vendo aí, e de forma muito assustados, que hoje são cerca de 3 mil postos de trabalho, doutor Rafael, doutor Eduardo Ribeiro, no Brasil que se perde. São 3 mil demissões por dia por conta dessa crise econômica. E a gente sabe que boa parte dessas demissões pode estar em setores importantes, como da construção civil, que foi, não é, até alguns anos atrás, o setor principal da geração de postos de trabalho no nosso país. Então, tudo isso é importante, e a gente vê também toda essa situação dessa crise no governo, o que faz com que estados como o nosso Sergipe, que, como disse aqui, bem disse o doutor Luciano, que muitas das obras que acontecem lá são através das emendas parlamentares ou através dos programas federais, termina inviabilizando, não é, um setor tão importante e, consequentemente, termine com que essas obras não tornem-se realidade, que possam proporcionar a melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro. E o setor da construção civil, ele não está somente na crise econômica, na crise política, ele também está em outras situações, não é, como a própria burocracia, como a própria fiscalização do Tribunal de Contas da União, que muitas das vezes emperra o andamento de obras, o andamento dessas obras, faz com que essas obras sejam paralisadas e, quando elas sejam retomadas, elas já estejam em um custo que as empresas muitas das vezes não têm a condição de retomar as obras, o que gera um problema não só para a construção civil, mas também para o poder público e também, obviamente, para a população, que cria uma expectativa de uma obra que muitas das vezes não é concluída e que gera uma frustração para toda uma população e, consequentemente, para o gestor público. Então, a crise do setor da construção civil, ele é muito amplo. Ele está na crise econômica que atravessa o país, na própria crise política, como disse aqui o deputado João Bacelar, que impossibilita que portas do BNDES, como o Banco do Brasil, como da Caixa Econômica Federal, seja aberta para um setor tão importante, que termina, de certa maneira,
por conta de toda essa situação que atravessa o país, Operação Lava Jato, corrupção no governo federal, e que tem empreiteiros desenvolvidos, termina marginalizando todo um setor, quando a gente sabe que em todo o setor da sociedade existem os bons e existem os maus, e que a gente não pode generalizar por culpa de uns e levar toda uma marginalização para um setor empresarial que é tão importante no nosso país. Então, na verdade, aqui é só para trazer essa nossa posição. Enquanto líder do PSC aqui na Câmara, nós temos contribuído exatamente para a gente passar o Brasil a limpo, para que a gente possa enfrentar essa crise. Como eu já disse aqui anteriormente, enquanto um dos relatores da CPI da Petrobras e da CPI do BNDES, o cuidado necessário para não se marginalizar um setor tão importante do nosso país, produtivo, que gera emprego, que gera renda, e que infelizmente muitas das vezes, como é colocado para a opinião pública, parece que o setor empresarial, das empreiteiras, das construção civil no nosso país, todo ele está envolvido nesse esquema de corrupção, quando na verdade não é. E acima de tudo, a preocupação que nós temos exatamente, muitas das vezes, com o papel que se tem que ser cumprido pelo Tribunal de Contas da União, mas que infelizmente que muitas das vezes termina com que a burocracia e a fiscalização termine atrapalhando um setor que é tão importante no nosso país. Mas de qualquer maneira, é parabenizar a iniciativa do JHC pelo debate aqui importante, agradecer aqui o convite que foi feito ao doutor Luciano Franco Barreto, através da liderança do PSC, para que pudesse estar aqui, que eu tenho certeza, doutor Luciano, a sua participação, como de todos que aqui já fizeram uso da palavra, engrandece esse debate, mostra caminhos que nós deveríamos seguir, mas acima de tudo mostra que a crise no setor da construção civil, ela é uma crise que existe, que é real, mas que nós temos que encontrar soluções exatamente pela importância e pela responsabilidade que nós temos que ter com um setor tão importante da economia brasileira, que é a construção civil. Muito obrigado a todos. Agradeço ao deputado André Moura. Nós vamos ter que, às 11h,